Bom dia, paz do Senhor, meu nome é Rômulo Souza e esse é mais um vídeo de uma série que eu tenho trazido aqui para o meu canal chamado Apocalipse para Leigos. Sempre lembrando que o meu canal ele não é um canal gospel, não é um canal religioso, né? Eu sempre procuro trazer conteúdos de monarquia, história, algumas notícias, a minha opinião acerca de política e tudo mais. Porém, todo sábado eu tenho trazido um conteúdo acerca do livro da profecia, das revelações, não é? Debaixo de uma ótica pré-milenista, lembrando sempre que existem várias vertentes acerca do estudo do Apocalipse, e eu tenho trazido do ponto de vista dos pré-milenistas. Nas últimas semanas, eu abri um parênteses, porque eu comecei o estudo lá no início, falando no capítulo 1, dos simbolismos e tudo mais. Aí, terminando o capítulo 1, eu abri um parênteses para falar do arrebatamento, das 70 semanas de Daniel, da grande tribulação. E semana passada decidi fechar esse parênteses e voltar diretamente para o estudo do livro em si, não é? Porque, aliás, como diz lá no capítulo 1, né, versículo 3 do Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, né? E é verdade. O tempo do retorno de Cristo, essa é uma promessa que Deus tem para aqueles que o amam e que o creem. Bem, então por que nós vamos começar a falar agora? Vamos falar sobre as 7 igrejas que estão na Ásia, 7 igrejas do Apocalipse, não é? Igreja essas que pode tanto significar as 7 igrejas que existiram no passado, como também em outras linhas de pensamento, são 7 períodos da história da igreja desses últimos 2000 anos, ou então 7 tipos diferentes de crentes, não é, cara? Ou seja, tem aquele crente que está dentro da igreja, mas abandonou o seu primeiro amor, ou aquele que se desviou, ou aquele crente orgulhoso que se acha rico, mas no entanto é pobre espiritualmente. Bem, então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é, cara? Entendeu? Quando a gente vai lá do capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos de Deus. Já falei sobre isso, não é, cara? E depois, João tem uma visão de Cristo, Cristo glorificado, né? Eu já fiz um vídeo aqui falando acerca do significado de tudo aquilo que Jesus falou. E escreve as coisas que se tem visto e as que depois dessas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos e as 7 igrejas são os 7 castiçais que existem, são as 7 igrejas. Ou seja, simbolicamente, Jesus é visto com 7 estrelas em sua mão e ele anda no meio dos 7 castiçais. Esses 7 estrelas, como já falei, são 7 anjos. Esses 7 anjos não são aqueles anjos angelicais com 6 asas, aquelas visões que os profetas... Não, esses 7 anjos são os 7 pastores, 7 líderes que estão das 7 castiçais, que são as 7 igrejas que estavam da Ásia. Mas aí eu te pergunto, aí a pessoa vem e pergunta: Rômulo, por que Cristo mandou escrever as 7 igrejas, não é? Entendeu? Por que o 7? O 7, já falei em um outro vídeo, tem um significado simbólico, significa plenitude, totalidade. Não é? Existe uma espécie de numerologia bíblica, entre aspas, onde cada número tem um significado. 3, por exemplo, significa Deus, que é por causa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 6 é o número de homem, porque fomos criados no 6º dia. 4 é o número de mundo, não é? 4 cantos da terra. E o 7 é um número de plenitude. Só um minutinho só. Eu tive que dar uma paradinha aqui, porque meus vídeos não são editados, e estava passando um carro aqui, trazendo as promoções do Royal, não é? Então eu dei uma pausa para ele poder passar. Então como eu estava falando,
existe uma espécie de numerologia bíblica, onde cada número tem uma espécie de simbolismo, de um significado. E o livro de Apocalipse é cheio desses simbolismos, como nós vamos ver ao passar dos estudos. E o número 7, ele significa totalidade, plenitude, né? Aí o que acontece? Aí Cristo manda o apóstolo Paulo, né? O apóstolo João, né? Que muitos acreditam que é o apóstolo João, eu, por exemplo, creio nisso, manda escrever 7 igrejas, né? Que estão da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes. Aí você me pergunta: Rômulo, por que esse conteúdo, por que as profecias Jesus pede para ser escrita as 7 igrejas? Por que não é escrita, por exemplo, essas profecias, o Espírito Santo não escreve ao mundo, né? Eu quero dizer, por que ao invés de escrever essa carta às 7 igrejas, por que não pega essa carta e escreve para seitas, religiões, para os outros povos? A resposta é simples. As profecias que estão na Bíblia, elas não são para o mundo, elas são para a igreja. A profecia da Bíblia, ela é para edificação da igreja, não é para ser pregado para o mundo. Um grande erro que muitos cometem é querer pegar o que está escrito no Apocalipse, que é uma coisa escrita para nós, para a igreja, para a exortação do povo de Deus, e querer pregá-lo para pessoas que não creem, não é? Se você chega, por exemplo, se você chega para uma pessoa, você que é cristão, independente se é católico ou evangélico, se você chega para uma pessoa que não crê na Bíblia e fala: ó, Jesus está voltando, essa pessoa não vai ligar, porque ela não crê. Mas se você chega para um crente, né, e fala: Jesus está voltando, essa pessoa diz: amém. Ou vai dizer: realmente, Jesus está voltando, e tudo mais. Aí começa a conversa. Ou seja, as profecias, elas não são para serem pregadas para o mundo. A igreja, o papel principal da igreja é evangelizar. Mas nós não evangelizamos, entenda isso, é pegando o livro do Apocalipse e falando: ó, aceita Jesus porque vai chegar um tempo de grande tribulação e aflição, aonde Deus vai despejar a sua ira. Cara, se você falar isso, cara, você vai ser visto como o evangelista do terror. Tá vendo? O evangelismo verdadeiro é você chegar para a pessoa que não crê, uma pessoa que está com a vida arrasada e tudo mais, e chegar para essa pessoa e falar: Jesus te ama, morreu por você, quer mudar a sua vida e te dar a salvação. Isso é evangelizar. É você chegar para aquela pessoa que está com a vida destruída, aquela pessoa que você olha, com aquele desejo, sabe? Independente de quem seja a pessoa. Chegar para aquela pessoa que não conhece a Deus, e você, debaixo daquele desejo de falar de Cristo, chegar para ela e falar: Jesus te ama, morreu por você, quer mudar a sua vida e te levar e te dar a salvação. Isso é o verdadeiro evangelismo. Profecias, o que está escrito do Apocalipse, é para edificação da igreja. Não é para ser evangelizado. Porque uma pessoa que não crê, um ímpio já não crê em Cristo. Já não crê em Cristo, mas não crê no poder de Deus. Ele vai crer que ele vai voltar? Claro que não. Se você olhar, por exemplo, da história de Israel, toda vez que Deus levantava um profeta, Jeremias, por exemplo, para que Deus levantava um profeta? Para poder exortar o seu povo Israel. Porque Israel se desviava dos caminhos de Deus, se desviava da sua lei. Deus levantava um profeta, e muitas vezes esse profeta era perseguido, para chegar diante do povo de Deus, né, e exortá-los acerca da idolatria, acerca da prostituição espiritual, da heresia, sabe? Dos erros que Israel cometia, do abandono da lei. Veja o caso, por exemplo, do próprio Jeremias. Qual era a mensagem principal do profeta Jeremias no Antigo Testamento?
Ele chegava para o povo de Judá, para Jerusalém, e falava: ó, vocês abandonaram a Deus, estão cultuando falsos deuses, se arrependam, porque se vocês não voltarem para Deus, Deus vai trazer Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta cidade, que vai destruir, vai derrubar os muros, vai destruir essa cidade, vai destruir o templo, vai pegar o povo e vai levar cativo para a Babilônia. Esse era o principal pregação do profeta Jeremias. Hoje na igreja, entendeu? Ou seja, Jeremias pregava isso para que o povo pudesse se arrepender e voltar para Deus. Hoje, para que serve o Apocalipse? Para você chegar na igreja, falar que o tempo está terminando, que a igreja precisa se firmar com o Senhor, que a igreja precisa se arrepender. Tem muita igreja que é igual a igreja de Éfeso, que nós vamos falar no próximo vídeo, né? Que abandonou o primeiro amor, ou seja, o cara não desviou, está dentro da igreja, mas abandonou o primeiro amor, né? Ou seja, o coração está dentro da casa dele, mas o coração está em outras coisas. E essa pessoa precisa se arrepender e voltar, né? Precisa cumprir o ID do Senhor. Essa pessoa, o Apocalipse serve para isso. Para a pessoa lembrar que tem uma promessa de Deus. Para essa pessoa vir se consertar com o Senhor. Porque Jesus vai vir voltar para buscar a tua igreja. Por que você acha que hoje em dia tem muitas mensagens que falam acerca do esfriamento da igreja? Hein? Por quê? Simples, porque a igreja abandonou o primeiro amor, como nós vamos ver na próxima aula. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A igreja está mais preocupada em pregar prosperidade, religiosidade, do que sair para evangelizar. Não é denominação que vai subir no último dia, e sim aqueles que realmente estão diante de Deus. E o Apocalipse, antes de tudo, é uma mensagem de Deus para a tua igreja. Para que a igreja esteja sempre diante do Senhor. Para que a igreja cumpra a missão que Cristo deu a ela. Qual é a missão que Cristo deu à sua igreja? De pregar o teu nome, a tua mensagem e ter uma vida em santidade no meio desse mundo corrupto que nós vivemos. Desse mundo perdido que nós temos. Para isso que serve o Apocalipse. Para isso que serve as revelações que Cristo deu ao apóstolo João, por meio do seu anjo. A mensagem do Apocalipse não é para ser pregado para o ímpio. A mensagem do Apocalipse é para a tua igreja, para que a sua igreja seja sendo exortada, para que a tua igreja se lembre sempre de Cristo. Você pode ter certeza, no momento que um pastor de uma igreja começar a fazer estudos do Apocalipse dentro da própria igreja, você vai ver como essa igreja vai começar a ter uma vida espiritual melhor, mais forte, entendeu? Muito melhor do que o pastor que apenas pega sempre, todo domingo chega: ai irmãos, porque Deus tem uma promessa para você, ai irmãos, pregando aquele negócio de prosperidade, ai aquelas mensagenzinhas, sabe? O Apocalipse tem que ser pregado dentro da igreja. Isso tem que acontecer. E uma coisa também, tem muita pessoa que está dentro da igreja, tá entendendo? E começa a fazer profetada. Ai, irmão, Deus está me revelando aqui para você. Deus está te trazendo. Entenda uma coisa, profeta de Deus não é isso. O papel principal de um profeta dentro da igreja é exortar a igreja. E não ficar falando: Deus está me revelando aqui que tem uma promessa para essa igreja. Recebam! Profetas de Deus não são isso. Bem, o vídeo já está com mais de 13 minutos, não é? Resumindo aqui, por que Cristo pediu para João escrever as 7 igrejas que estão na Ásia? Porque a igreja da Ásia estava sendo perseguida, não só as 7 igrejas, mas também toda a igreja, porque essa mensagem iria inicialmente para as 7 igrejas e depois ia para as restantes. Porque naquela época o cristianismo estava sendo perseguido pelos romanos, né? Muitos estavam sendo torturados e tudo mais. Mas a mensagem principal as profecias é para a exortação da igreja. E a igreja precisa ser exortada. Porque muitos já falaram: Jesus está voltando e a igreja está dormindo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a igreja de Éfeso, não é?
Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, compartilha esse estudo se você gostou, comente o que você está achando. É um conteúdo diferenciado que eu geralmente trago no meu canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe nesse sábado, te abençoe nesse final de semana e da semana que vai começar. E Shalom!